Fala galera, estamos começando aqui mais um vídeo do canal Nação do Alê, sejam todos muito bem-vindos. E o Alê estava fazendo aí um raciocínio rápido, né? Aquela reflexão rápida, até demorei a dormir hoje, teve o título, teve a festa do Campeonato Carioca, aliás, daqui a pouco alguns vídeos interessantes da festa do Campeonato Carioca, né? Dos premiados aí do Campeonato Carioca, onde o Mengão foi tricampeão, aí campeão pela 40ª vez, tricampeão seguido, aliás, 7 vezes tricampeão aí, o Flamengo o maior vencedor. Gente, o Ali ficou pensando aqui com os botões, né, lá ele, e eu fiquei pensando o seguinte: Samuel Lino teve a melhor nota do Campeonato Carioca no que diz respeito ao soft score, né, dos jogadores do Flamengo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas que loucura, porque na minha opinião, para mim o Samuel Lino é uma das piores contratações da história do clube, pela questão custo-benefício, pela questão como veio, com a expectativa que chega, jogador que jogou no Atlético de Madrid, enfim, que vem do Atlético de Madrid, inclusive. Aí eu fiquei pensando, quem seriam os 10, tá, as 10 piores contratações da história do Flamengo. Eu fiz um levantamento aqui rápido, né, para trazer para vocês. Vamos deixar o Samuel Lino ali, o Pablo talvez ali, Emerson Royal, será que vai ser? Esses caras ainda estão jogando. O Pablo foi pro São Bernardo, é verdade, mas o Lino e o Pablo ainda estão no Flamengo, né? Mas vamos deixar eles ali por hora, tá? E eu vou trazer alguns jogadores aqui pra gente debater. Para mim, Dario Conca, tá, gente? Esse outro jogador que chegou com preço altíssimo, chegou lesionado, tá? E jogou apenas 3 partidas. Quem lembra do Conca, tá? Dario Conca jogou no Fluminense, argentino, jogou no Flamengo e foi terrível, terrível. Chegou com muita expectativa, chegou machucado, né? Separei também aqui, ó, ele, o goleiro, o nosso goleiro Alex Muralha, que chegou a ir para a seleção brasileira. Chegou a ir para a seleção brasileira e realmente teve uma queda de rendimento, problemas familiares, e foi uma contratação terrível que depois não deu resultado, nem financeiro e nem desportivo, tá? Goleiro Alex Muralha ficou marcado por falhas consecutivas e aquele erro na final da Copa do Brasil. Quem lembra do Alex Muralha? Olha, e aquele Lucas Mugni, gente, Lucas Mugni, argentino, chegou cheio de expectativa para o Flamengo. O Flamengo trouxe o Lucas Mugni, né? Garoto ainda na época, meio argentino, que nunca se firmou até hoje, nunca se firmou com futebol inconsistente. Até jogou aí em alguns clubes, mas no Flamengo foi terrível. E depois na carreira também não conseguiu grandes atuações. Mas falando de Flamengo, Lucas Mugni para mim também entra na lista aí de uma das piores contratações, né? A gente falou então do Conca, do Muralha, do Mugni e agora ele, né? Ele chegou como a contratação mais cara da história do Flamengo. Vocês lembram disso? Na época, obviamente. Hoje não é mais. É óbvio que agora a gente tem o Lucas Paquetá como a maior contratação da história. Esse não tá na lista, não. Esse não tá na lista. Quem está na lista é ele, tá? Ele, o Vitinho, gente. O Vitinho, que hoje está no Corinthians, né? O Vitinho chegou no Flamengo aí de 2018, ficou até 2022, tá? A contratação mais cara da história da época, conforme eu disse, nunca correspondeu ao valor investido. Então o Vitinho, para mim, é uma das piores contratações também da história do Flamengo, né? E claro, o Marlos Moreno. Quem lembra do Marlos Moreno, gente? Marlos Moreno, meu Deus do céu, passagem apagada, tá? Fez apenas 1 gol em 35 jogos, tá? Marlos Moreno, tá? 1 gol em 35 jogos. Olha, a lista tá ficando grande aí, hein? O Ale já falou aqui do Dario Conca, do Alex Muralha, do Lucas Mugni, do Vitinho e do Marlos Moreno. Ale, acho que já deu. Acho que já deu. Essa lista aí já não tem mais ninguém, gente. São tantos que eu não tinha nem como colocar aqui. Eu tô falando, gente, das piores contratações, tá? Não tô falando dos piores jogadores que passaram pelo Flamengo. Essa vamos fazer depois, tá? Eu tô falando das piores contratações. Questão de custo-benefício, questão de esportivo, né? Tudo aí que envolve contratações desses jogadores, né? Eu coloquei também o Berril. Eu fiquei na dúvida se colocaria ou não o Berril, porque tem aquele drible lá, vocês lembram, contra o Botafogo, né? Aquela jogada que originou, aquela jogada sensacional, né?
Berril ficou de 17 a 2020, mas ele teve lesões graves e o rendimento técnico do Berril, infelizmente, foi baixo. Mas ainda acho que tem contratações muito piores do que a do Berril. Mas o Berril também chega com muita expectativa, também teve um valor alto e também não correspondeu como a gente queria, tá? E o Manquello, quem lembra do Manquello? De 2016 e 2017, ficou um ano no Flamengo, também meio argentino, pouquíssimas atuações de destaque. E claro, esse não poderia ficar de fora. Esse não poderia ficar de fora. Pires da Mota, tá? Jogou no Flamengo de 2018 a 2021, tá? O Pires da Mota, volante paraguaio, não obteve a titularidade esperada. O Pires da Mota, eu me lembro que me decepcionava demais com esse jogador. Impressionante. Para mim, esse é um dos piores também. Esse não só uma das piores contratações da história do clube, mas como um dos piores jogadores que já jogou no clube de regatas do Flamengo. O Pires da Mota, para mim, um dos piores jogadores, tá? Aí, gente, eu fiquei numa dúvida aqui e resolvi colocar os dois, tá? Pra gente, e não vou nem dizer encerrar, porque essa lista pode ser longa, mas pra gente encerrar agora este recorte inicial, tá? Donati jogou no Flamengo de 2015 e 2017, o Ale lembra muito bem aqui, né? Atacante, não manteve a regularidade esperada, né? Foi um negócio tenebroso a passagem do Donati pelo Flamengo. Então, quem lembra aí do Donati, tá? Zagueiro argentino, tá ele aí para você poder relembrar do Donati, tá? Zagueirão argentino. E claro, Marcelo Cirino também chega como uma contratação gigantesca, cheia de expectativa. Ele ainda na coletiva diz que não sabe se seria, na época, né? Ele diz o seguinte: eu não sei se eu serei o novo Zico. Quer dizer, ele já começa muito mal na coletiva de imprensa, né? Vem do Atlético Paranaense como revelação, não sei o que, goleador. Marcelo Cirino, tá, gente? Marcelo Cirino aí, jogador que jogou no Flamengo de 2015 a 2017, não manteve aí a regularidade, né? Eu tô dizendo jogadores, aquela coisa, repito, tá? Uma lista de jogadores que não corresponderam, contratações que não foram bacanas aí pelo Flamengo. Agora, claro que jogador ruim, se a gente fizer uma lista aqui, vai aparecer mais de 100, e o próximo vídeo da semana que vem, eu acho que o Ali vai trazer para vocês os piores. Aliás, quero que vocês deixem aqui nos comentários as opiniões de vocês, né? Quem foram, na opinião de vocês, quais foram, né? Os jogadores aí, as piores contratações da história do Flamengo. Aí tem o Pablo, teve o Giovânio, quem lembra, né? O próprio Edmundo, se for colocar, que custo-benefício, rendimento, entrega, mas eu acho que esses que o Ale trouxe agora, tá? Essa lista que o Ale trouxe agora é fundamental. Fundamental na disputa da finalíssima. Quem faria a final aqui então, hein? Dario Conca, Alex Muralha, Lucas Mugni, Vitinho, Marlos Moreno, Orlando Berril, Manquello, Pires da Mota, Donati, Marcelo Cirino, tá? Então o Ale trouxe essas piores contratações da história. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9, 10. As 10 piores contratações da história do Flamengo. Não